Deus seja louvado por nossas vidas, pela vida de cada um que está assistindo, que fará parte dessa live. Ludmila já entrou. Graça e paz, Ludmila. Deus abençoe sua vida. Marcelo, irmão Marcelo. Deus abençoe. Vamos esperar o povo chegar, o povo chegando. E hoje a nossa live vai ser com a pastora Sara Mendes, diretamente de Goiânia. E nós vamos falar sobre a temática permissão versus vontade. O que é permissão de Deus e o que é vontade de Deus? Qual a diferença entre permissão e vontade? Vamos chegando aí, gente. Tamires, minha amiga Tamires, saudade de você, amiga. Tamires, Bacari, direto da França. Seja bem-vindo vocês. Bonjour, Bacari. Mães e filhas entrando aí também. Um beijo para Kênia, um beijo para Ludmila, para Gabi. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai dar início à nossa live hoje com a pastora Sara Mendes. O meu coração é teimoso demais pra admitir. Se depender é conviver perigosamente, mas para quem está chegando agora, hoje a nossa live vai ser sobre a temática de permissão versus vontade. Você sabe se tem vivido sob permissão ou sob a vontade de Deus? Há uma diferença. E você vai ver isso hoje. Ô, amiga, também tô com saudade de você, Tamires. Obrigada, linda. Com bastante quilos a mais, né? Precisando dar aquela emagrecida básica, mas é difícil. Deus abençoe você também, amiga. Saudade. Deus abençoe todos vocês, profissionais de saúde. A Tamires, minha amiga, é enfermeira. E a gente sabe que nesse período de pandemia, eles não param, né? Enquanto a gente está nas nossas casas, enquanto a gente está fazendo quarentena, o povo que trabalha em hospital tá lá dando o seu melhor, né? Colocando a vida deles muitas das vezes em risco por nós. Cíntia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus também. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. A gente tem que aprender a confiar, não é verdade? A descansar, a confiar em Deus. Não é momento, não adianta desespero. Ontem nós tivemos uma live com a missionária Kelly Carvalho, foi uma bênção, e nós falamos ontem sobre como vencendo em tempos de crise. A gente sabe que no momento que a gente se desespera, a gente perde o controle da situação, né? Digo perder o controle da situação no que tange ao nosso emocional, porque o controle de tudo está nas mãos de Deus, unicamente na mão de Deus. Então a gente precisa aprender a descansar nele. Igor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Eziel também, paz do Senhor. Vai chegando aí, gente. Muitas luzes nunca levarão. Tá dando pra ouvir direito aí, gente? Alguém pode me dar um sinal aí, se vocês estão ouvindo? Bem? Tá dando pra ouvir? Estão me ouvindo bem? Esperar a pastora Sara entrar pra gente já começar a nossa live de hoje. A pastora Sara já tá na área e a gente já vai entrar com ela.
Já vai entrar. Deus louvado. Ô, minha linda! Oi, tudo A paz do bem? Senhor Jesus. Tudo Paz do bem? Que Senhor. honra. Paz do Senhor. É um grande prazer tê-la aqui conosco. A conexão parece que está falhando um pouquinho, mas Acho vamos que é ver o aqui. tumulto de lives. É, né? Acaba Tem congestionando. muita coisa que eu... Mas glória a Deus por isso, né? Muita gente Glória a falando do Deus. Evangelho do Reino. Uma Olha, honra estar aqui com você nessa tarde. oh, meu Deus, a honra é toda minha. Eu louvo a Deus pela sua vida, não é merchan. Deus o sabe o quanto eu admiro a sua vida, pela sabedoria que Deus tem lhe Glória a dado. Deus. E eu tenho a certeza, e falo sem medo de errar, que Deus te colocou como uma flecha polida nos nossos dias, para edificar vidas, para Amém. trazer uma ressignificação na nossa vida espiritual. Amém. E eu louvo a Deus porque eu tenho, na verdade, acho que 4 mulheres que eu admiro muito pela sabedoria e pelo intelecto, e a primeira delas é você. Então, assim, eu sou muito grata a Deus Ah! por esse momento que, além de linda, você transmite uma sabedoria, uma paz que emana de Deus, e não, isso é Glória a Deus. indiscutível. Então, eu louvo a Amém. Deus por você estar aqui com a gente hoje. Irmãos, ela é a pastora Sara Mendes, de Goiânia, é psicóloga, é pastora, é mãe, é conferencista, é uma bênção para a nossa geração. E hoje a gente vai estar Amém. falando sobre a temática permissão versus vontade. O que é permissão e o que é vontade, porque são duas coisas bem distintas, né? Sim. E quantas vezes nós vivemos achando que estamos vivendo a vontade de Deus, mas na verdade nos limitamos a viver somente a permissão. Então, o povo está chegando aí, seja bem-vindo todos. Flávia Veloso, querida, seja bem-vinda também, Deus abençoe sua vida. Eu quero ler um texto sagrado para nós. Eu vou Amém. falar bem, ser bem breve nas minhas palavras, porque eu quero receber do que Deus tem para derramar através da pastora Sara sobre as nossas vidas. Eu quero ler o texto sagrado em 1 João, capítulo por número 2, o verso 17, que vai dizer assim para nós. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos lá então, permissão versus vontade. De acordo com o dicionário, permissão é o ato ou efeito de permitir, de autorização ou de dar consentimento a algo. E está ligado também à autorização. Já a vontade ela está ligado a uma intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, e está correlacionada a um propósito. E no dicionário essa palavra está como força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo e atingir seus objetivos. Ou seja, a volição, a ação de escolher. Antes de mais nada, eu queria dizer para nós aqui que muitas das vezes nós falamos, e eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso, acho que até eu mesmo por vezes falei isso sem ter a plena consciência do que realmente era. Vontade permissiva de Deus. E na verdade não existe isso. Depois eu fui descobrir que vontade permissiva de Deus é algo que não existe. Né? Vontade é uma coisa, permissão é outra. Se eu estiver errada, me corrija aí, mas são duas coisas distintas. Né? E às vezes a gente quer juntar tudo numa coisa só. Então, às vezes a gente fala vontade permissiva de Deus, mas na verdade isso não existe. E por certo que nada acontece sem que Deus não permita que aconteça. Mas o fato de Deus permitir que aconteça não significa que era desejo dele que acontecesse ou que acontecesse daquela forma. Então, Deus sendo soberoso, por certo, ele detém o controle de tudo nas suas mãos. Mas ele ainda assim nos dá o direito de escolhas. Nós fazemos escolhas. E muitas das vezes, coisas não dão certo na nossa vida porque nós optamos por fazer escolhas erradas.
Então, às vezes, nós temos colhido ou recebido algo de fruto de escolhas erradas nossas, né? São consequências de escolhas que nós fizemos erroneamente. E aí, nós encontramos um grande dilema, porque queremos sempre procurar um culpado. E às vezes a gente se esquece que lá atrás nós fizemos uma escolha que hoje resulta nas consequências do que nós estamos vivendo hoje. Então, não é da vontade de Deus, eu tenho certeza disso, que nós soframos. Não é mesmo. Não, nunca, nunca vai ser. Na maioria das vezes nós sofremos por conta das nossas próprias escolhas erradas. E por que é necessário, às vezes, nós passarmos por alguma provação? Porque, às vezes, das duas, uma. Ou nós sofremos porque nós fizemos alguma escolha errada e estamos colhendo o fruto disso, ou porque simplesmente é necessário que passemos por isso. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições, nós teremos provações, né? Passaremos por tribulações. Isso faz parte do processo de provação, não tem como fugir disso. E há momentos em nossa vida que nós somos provados diante de circunstâncias terríveis, terríveis, em que muitas das vezes nós não entendemos. E aí daí surgem as perguntas e as indagações, né? O porquê Deus deixou acontecer isso? O porquê Deus permitiu que isso acontecesse? E pensamentos como esses que norteiam a nossa mente constantemente. E aí a gente às vezes questiona, Deus não me ama. Como ele pôde permitir eu sofrer, eu sentir essa dor, essa perda? Não é verdade? Às vezes nós sofremos essa injustiça, às vezes nós questionamos. Muitas pessoas já me perguntaram, mas como pode uma criança, vamos supor, um bebê ser estuprado? E como é que Deus permite isso? O que mal essa criança fez para receber isso, para merecer isso? São perguntas que norteiam a nossa mente constantemente. O porquê? E aonde está Deus? Deus deixou de me amar? O porquê que ele permitiu que isso acontecesse? E pessoas não conseguem compreender e às vezes até mesmo criam um bloqueio, uma resistência até mesmo contra Deus por conta disso. Eu já conversei com N pessoas que tiveram problemas desde a infância, problemas que não souberam ser trabalhados e solucionados e carregaram isso ao longo da vida e chegaram a querer ter raiva de Deus, sabe, pastora? Querer aquela resistência, assim, por achar que Deus era o culpado pelo que elas estavam vivendo. Tipo assim, como eu, criança, passei por aquilo e Deus não fez nada para impedir que isso acontecesse. Então eu percebo que nessa era que nós vivemos hoje, do mundo pós-moderno, não sei se por conta da correria, do dia a dia, ou até mesmo pelo próprio comodismo. Afinal, né, a nossa carne ela milita contra isso, contra tudo que é favorável, contra tudo que é mais cômodo, contra tudo aquilo que gera esforço, empenho e demanda trabalho. E por isso nós acabamos, por vezes, tentados a optar por aquilo que é mais confortável e favorável, por um cenário mais cômodo. E com isso eu vejo que nós acabamos deixando de viver, muitas das vezes, a vontade de Deus para viver sobre permissividade. E aí, nós nos acostumamos com a permissão, sendo que Deus nos chamou para viver sobre a sua vontade, ou seja, sobre o seu propósito. É uma perguntinha básica, né? Quem somos nós? E para que Deus nos chamou? O Senhor, Ele quer que nós vivamos como? Como que Ele quer que nós vivamos? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E será que de fato é assim conosco? Nós às vezes nos colocamos à disposição de Deus, de viver uma vida em Deus, plena em Deus, mas às vezes nós sempre buscamos em fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus, que é soberana, que deve prevalecer. E eu vejo, pastora, que a vontade ela sempre vai estar acima da permissão, sempre. Sempre ela vai estar, porque a permissão, ela está num nível abaixo, está num nível mediano. Quem vive permissão sobre permissão pode até fazer, pode até chegar, pode até viver, mas ela sempre vai estar em um nível inferior. Eu entendo que quem vive à vontade está no centro, sabe? No centro da vontade do querer de Deus, é um nível acima.
E quem vive o centro da vontade de Deus também está automaticamente protegido. Porque a águia, eu estava observando isso, a águia, ela coloca o seu ninho no mais alto cume do penhasco, no lugar mais alto que tiver. Ou seja, um lugar aonde os predadores não têm acesso. Olha que interessante isso. Para que ela lá esteja seguro, esteja protegido. E quando nós estamos sob a permissão, eu entendo que nós estamos também vulneráveis. E quando nós estamos no alto, num lugar em Deus, no centro da vontade dele, os dardos podem, o inimigo lançar seus dardos, ele vai por certo lançar investidas, setas malignas, mas as flechas não vão ter força para nos atingir. Porque nós estamos num lugar escondido em Deus. Então, por mais que o inimigo tente nos tocar, ele não poderá, por certo, nos atingir e nos tocar, porque nós estamos na vontade de Deus, ou seja, estamos logo protegidos. O inimigo, ele não tem acesso à nossa vida no momento em que nós estamos protegidos em Deus. E existe um lugar, eu sei disso, eu tenho muita certeza disso. Isso queima dentro de mim. Existe um lugar em Deus para nós. Um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de provisão, um lugar que os males que nos cercam não irão nos atingir. E por certo esse lugar é na vontade de Deus. Quem está inserido na vontade de Deus e no propósito de Deus, o inimigo não pode tocar. E Deus, ele quer nos levar a este lugar. Sabe, pastor? Eu vejo que com essa pandemia, toda essa questão que nós estamos vivenciando hoje, onde a nossa vida, de um dia para o outro, mudou assim, ó. Né? Nós acordamos tendo que ter a nossa realidade, a nossa vida rotineira e habitual de todos os dias mudar. Mudou assim, ó. A gente foi pego de surpresa no que tange a, do nada, se eu sair agora eu não posso sair mais, se eu abraçava agora eu não posso abraçar mais, se eu beijava agora eu não posso beijar mais. Então, a gente foi forçado, diante das circunstâncias, a ter uma mudança repentina e uma mudança muito brusca. Porém, eu vejo que Deus, ele tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. De aproximar o seu povo a ele de novo, a resgatar valores que foram perdidos. Ontem, na live com a missionária Kelly Carvalho, nós falamos sobre isso. Nós estávamos, às vezes, muito no automático, sabe? E faz isso no automático, faz aquilo no automático. E Deus colocou um freio e falou, eu quero essência de novo, eu quero que volte ao primeiro amor, eu quero que esteja vivendo sobre a minha vontade, não só sobre permissividade. E isso é muito interessante, porque Deus, ele quer nos levar a um nível mais alto. Deus, ele quer que nós vivemos a plenitude da sua vontade. E não só sobre permissão. Deus, ele tem muito mais para derramar sobre nós. E muitas das vezes nos optamos a viver sob a permissividade e aí paralisamos. Paralisamos, estagnamos, não evoluímos, não rompemos, porque ficamos estagnados, impedindo que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida. E eu queria que agora a pastora falasse um pouco sobre isso com a gente, porque eu sei que Deus tem algo para alinhar sobre esta palavra. Amém. Quero só cumprimentar todo mundo tão querido que está acompanhando a gente aqui. Vi tanta gente que eu amo tanto. O Gil está aqui, o Santos, Fernandinha. Tanta gente que eu amo, tanta gente carinhosa. Gente, Deus abençoe vocês. Paz, Senhor, onde vocês estiverem agora. Que o Senhor... Muito bem-vindos, né, aqui, e para tratar de um assunto tão importante, tão pertinente e tão bíblico. Eu penso que a gente precisa deixar muito clara essa diferença, Mari, sobre um Deus que não erra, um Deus que estabelece um plano perfeito, um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que é soberano, um Deus que nunca vai ter a sua vontade frustrada. Não existe a possibilidade de Deus olhar para mim e para você e falar assim, ai, não era essa a vontade que eu tinha para Sara, olha lá, o que eu vou fazer agora? Não, esse não é o nosso Deus. Ele é soberano. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem ele permitir. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão todos escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E o Senhor revelou a vontade dele para nós de forma completa de Gênesis a Apocalipse. Nós não precisamos inventar nada.
tudo aquilo que nós Exatamente. queremos saber sobre a vontade de Deus já está escrito. Então, às vezes eu tenho a sensação de que pessoas ficam achando que a gente tem que jogar e montar um quebra-cabeça e que Deus tem prazer em lidar com as nossas indagações acerca da tua vontade. Não, essa não é a verdade. A verdade é que a vontade de Deus foi totalmente revelada por ele nas Escrituras Sagradas. O cânon está fechado. Não há nada sobre a vontade dele que ele já não deixou decretado, que ele já não deixou escrito. A diferença porque quando a gente fala de permissividade, quando a gente fala daquilo que Deus permite, veja bem, aquilo que é permitido também está debaixo da vontade. É por isso que é uma coisa muito louca. A gente não tem como aqui, em 1 hora de live, falar aquilo que é matéria de anos de estudo teológico. A permissividade nunca vai pegar Deus de surpresa. A sua colheita, de acordo com aquilo que Deus permitiu que você vivesse, também fazia parte do plano dele para a sua vida. Então, às vezes a gente fica perguntando, uma pergunta que a gente escuta muito, então Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Mas ele permitiu que a desobediência de Adão e Eva acontecesse. E até hoje, nós sofremos as consequências da queda. Nós vivemos num mundo mau. O mundo jaz no maligno. Ele está no maligno. E é por causa disso que coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. É por isso que uma criança é estuprada, é por isso que uma pessoa nasce numa família difícil. Quando os discípulos olharam para o cego e eles perguntaram para Jesus quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele fosse cego? Jesus falou, olha, ninguém pecou. Ele é assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então eu vejo que às vezes a gente perde muito tempo de viver a vontade de Deus, tentando encontrar razões de por que Deus permite o que ele permitiu. Uma coisa nós temos a convicção, Deus nunca vai perder. Então a maioria absoluta dos nossos sofrimentos, que nunca são desperdiçados, Deus não desperdiça lágrima, Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça angústia, tudo aquilo que ele permite que a gente vive, existem dois caminhos para isso. Primeiro, forjar o nosso caráter. Segundo, para nos trazer mais para perto dele. Inevitavelmente, tem um ditado antigo que fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é exatamente por isso, quantas pessoas, pela graça de Deus, estão voltando para ele nesse tempo de dor, nesse tempo de incertezas, de angústia, de pandemia, de isolamento social. 1/3 da humanidade está isolada socialmente nesse tempo. Então, é muito importante saber que a questão da permissividade não é Deus jogando você para que você faça o que você quer. Isso é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Romanos capítulo 1 fala disso. Se você ler Romanos 1, você vai ter a nítida impressão que Deus olha para a humanidade hoje e escreve tudo aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma. E numa certa altura do texto, o apóstolo Paulo diz assim, por causa disso, ou seja, por causa da desobediência, por causa de tudo aquilo que o povo vinha fazendo, Deus os entregou às suas próprias paixões. E aí eu aprendo com esse texto que não há nada pior que nós possamos viver do que Deus permitir que a gente faça o que a gente quer. Não há nada pior do que a gente possa colher, do que Deus deixar a gente levar a vida da forma como a gente acha certo. Então, às vezes Deus permite o sofrimento e ele permite o sofrimento. É muito importante a gente saber disso. A Bíblia diz que o Deus que faz a ferida é o Deus que fecha a ferida. Então, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas. Deus não nos prometeu essa vida de parques de diversões. A vida cristã é uma vida de sofrimento. É assim que foi a vida dos apóstolos, é assim que foi a vida dos mártires, foi assim a vida dos profetas, foi assim a vida do próprio Cristo. Então, é muito perigoso a gente achar que o fato da gente ser cristão nos blinda de algumas coisas. Cristãos estão morrendo na pandemia. Ontem aqui na minha cidade morreu uma menina de 14 anos, que estuda aqui na cidade do lado do meu condomínio. Uma menina incrível, filha de uma família incrível, com uma vida toda pela frente, com os pais crentes, teve a vida ceifada aos 14 anos por causa da pandemia. Então, se a gente cai nessa máxima de que Deus não permite o sofrimento, a gente erra e a gente cai na tendenciosidade de acreditar que Deus é ruim, que Deus faz coisas más. E, na verdade, quando a vontade de Deus é estabelecida,
tudo se inclina, tudo se curva. Nada pode medir forças contra a vontade de Deus que é estabelecida. Então, eu concordo com você quando você fala que quando nós estamos na vontade de Deus, nós somos protegidos. Inevitavelmente somos protegidos porque Deus vela pela palavra dele. Deus é fiel em fazer cumprir a palavra dele. Deus não é fiel a minha história, as minhas coisas. Ele é fiel à palavra dele. Então, quando eu me submeto à palavra, quando eu obedeço à palavra, quando eu estou debaixo da vontade revelada na palavra, eu tenho o cumprimento das profecias que o próprio Deus revela à palavra. Então, é por isso que estar na vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais protegido, mais amparado, mesmo que às vezes não seja o mais fácil, mesmo que às vezes não seja o mais indolor, mesmo que às vezes não seja aquilo que eu gostaria de viver. Então, é muito importante compreender que não há a possibilidade de você e eu sairmos da vontade de Deus. Não há essa possibilidade de Deus nos entregar as nossas próprias paixões, porque Ele é soberano, governador de toda a história, que tem a eternidade na palma das suas mãos, um Deus que nunca falhou, um Deus que não conhece derrota, e um Deus que trabalha segundo um plano perfeito revelado nas Escrituras. Então, é muito perigoso a gente achar que a gente tem liberdade para viver, a permissão de Deus para viver tudo isso, porque até a permissão dele está debaixo da sua soberana vontade para as nossas vidas, e é por isso que ele não é pego de surpresa, e é por isso que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Só uma pausa, porque eu vi entrando aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo, eu não tenho estrutura para te ver aqui, eu já falei sobre isso. O senhor me engasga. Eu te amo muito e eu quero fazer uma live com o senhor, o dia que o senhor puder. Então é isso, eu quero voltar daqui a pouco, vou transferir a palavra para você, porque eu falo muito, mas para daqui a pouco falar sobre quando Paulo fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ou seja, ela tem características, não é uma vontade aleatória, não é uma vontade desregrada, nós não somos esse barquinho à deriva no mar da vida, bem bravio, mas pelo contrário, nós somos um barco que tem direção, e quando nós estamos submetidos à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, nós temos a segurança de que vai cooperar para o nosso bem, de que o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo, de que nada pode frustrar a soberania do Eterno, de que nada o pega de surpresa e de que a nossa crise não gera crise nele. Perfeito isso que você falou sobre... a gente nunca... às vezes as pessoas pensam assim, até mesmo a questão de Cristo. As pessoas às vezes pensam que o plano da salvação, Jesus Cristo no Calvário, é um plano B, e na verdade não. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido. Então, assim, nada vai pegar Deus de surpresa, nada vai acontecer para que Deus puxa a vida e agora, o que eu vou fazer? Não. É como você Mari, disse. sabe qual que eu vejo o problema disso? É porque a gente lê a Bíblia da forma como ela não deveria ser lida. A Bíblia é como se fosse você sentado num teatro e você estivesse assistindo a uma peça. E essa peça, ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse. Os profetas apontaram para Cristo. Tudo nas Escrituras apronta para Cristo. Não há nada nas Escrituras fora de Cristo. Não há evangelho sem cruz, não há vida cristã sem cruz. Não há nada na Bíblia que não aponte para o senhorio de Cristo. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, porque senão a gente fica lendo a Bíblia em fragmentos e essa interpretação sempre vai ser errônea. Ela sempre vai dar margem para a heresia criada. Ela sempre vai dar margem para uma humanização do evangelho da graça, que pega um versículo para contextualizar dentro daquilo que eu quero falar. Então, isso não existe. O plano de Deus sempre foi Cristo. A cruz sempre fez parte do plano de Deus. Todo o Velho Testamento apontava para Cristo, foi suficiente para respaldar aquilo que a gente viveria no Novo Testamento. Então, tudo no cristianismo aponta para Cristo. A palavra cristão já significa miniatura de Cristo, mini Cristo, quem imita Cristo, quem se parece com Ele, quem está seguindo a Cristo. É por isso que Paulo, quando fala aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, a carta aos Romanos, Mari, ela foi escrita num tempo em que Paulo queria chegar até a Espanha,
na sua missão, que de fato não aconteceu. Paulo morre antes, mas a igreja de Roma era uma igreja nova, era uma igreja que tinha se convertido, na sua maioria, por ocasião do Pentecoste. Então era uma igreja que estava aprendendo a ser crente. E é por isso que os teólogos chamam a carta de Romanos da cordilheira do Himalaia da teologia paulina, tamanha densidade teológica da carta. E aí no capítulo 12, no verso 1, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, um culto que adora a Deus por quem Ele é, que é o culto que Deus quer resgatar nesse tempo. Não é o culto que eu sinto, não é o culto que eu desejo, não é o culto que eu gosto, mas é o culto que entende que eu adoro a Deus por quem Ele é. Eu o adoro por aquilo que Ele já fez. Eu o adoro porque Ele é poderoso, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Rei dos exércitos, Ele é Alfa e Ômega, Ele é 3 vezes santo. Então o culto existe para isso e ele é racional. É muito importante falar sobre isso, porque senão a gente fica achando que o culto deve existir para afagar as minhas emoções. Pra me agradar. E aí eu acho que o culto é mais poderoso quando eu arrepio, quando eu choro, ou quando eu sinto coisas. Olha, o culto continua sendo espiritual. Quando você não chora, não sente, não arrepia, pelo simples fato de que ele tem um dono. O culto existe para agradar a Deus. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque isso é razão. E aí o verso 2 fala: e não vos conformeis com esse século. A ideia de conformar aqui, Mariela, é muito simples. É a ideia de entrar na forma, de ficar parecido. Quando você faz um bolo na sua casa, se a forma estiver furada, o bolo sai furado. Se a forma estiver torta, o bolo vai sair torto. O que Paulo está falando é: não conforma, não fica parecido, não entra na forma, mas transformai-vos. A tradução do verbo transformar aqui na língua portuguesa tem 2 características importantes. Primeiro, está no imperativo, ou seja, transformar é uma ordem. Não é para quem acha que não está querendo, não é para quem tem mais o que fazer. A ordem para transformar é para geral. E segundo, esse verbo está no presente contínuo, que dá uma ideia de processo. Eu precisei transformar ontem, eu preciso transformar hoje, eu vou continuar precisando transformar amanhã. E aí ele então fala: para que, ou seja, depois de fazer isso, depois de não conformar e depois de estar em constante estágio de transformação, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é experimentada por quem está fazendo essas 2 coisas. Por quem não se conforma com esse mundo e para quem está em constante processo de transformação. Para quem entende que eu preciso ser melhor ontem do que eu fui hoje, ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser melhor amanhã do que eu sou hoje. A vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para nós, ela é encontrada a partir do momento que eu me coloco na posição de recebê-la. Sabe, uma das coisas que gera permissividade é exatamente, ou viver nessa permissão, é exatamente essa capacidade de não se conformar com o mundo. Eu tenho dito, Mari, que um dos maiores enganos do nosso tempo, a nossa geração acha que o objetivo do diabo é tirar Jesus da nossa boca. Não é isso. O objetivo de Satanás nunca foi esse. Na verdade, o maior objetivo dele no nosso tempo é fazer com que Cristo não pareça suficiente. Então eu sirvo a Cristo, mas eu não fico sem a meditação da yoga. Eu sirvo a Cristo, mas eu amo a fase do padre fulano de tal. Eu sigo a Cristo, mas o que delineia a minha vida é o coach. Eu sigo a Cristo, mas não fico sem o mantra da autoajuda. Eu sigo a Cristo, mas eu mentalizo coisas durante o dia. Eu sigo a Cristo, mas eu acho que o que Buda disse é legal. Então, o que Satanás tem feito nesse tempo, e é o que mais gera permissividade, porque são várias inferências numa mesma mente. Quando a Bíblia diz que a nossa mente deve estar cativa à obediência de Cristo, a ideia é de algo que te prende, que é como algemas que prendem a um bandido. A ideia é que a nossa mente deve estar cativa, presa, segura, para obedecer somente a Cristo. Essas várias vozes que nós escutamos na geração contemporânea, que vem por meio da internet, que vem por meio dos livros, que vem por meio dos digitais influencers, que todas as pessoas são digitais influencers hoje, elas são muito perigosas, exatamente porque elas nos fazem pensar que tudo é normal. Essa ideia do ecumenismo religioso fazendo parte de tudo para o meu bem-estar, fazendo parte de tudo para que eu estabeleça a minha vontade, para que eu possa seguir
conseguir o plano que eu quero, não. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que nós temos de absorção de verdades. A Bíblia continua sendo a única, infalível, inerrante, imutável, reveladora da vontade soberana de Deus, diante da qual não vai haver sombra de variação, diante da qual não vai haver rotatividade. Ela é suficiente. A cruz foi suficiente. Cristo é suficiente. Então a gente não precisa de atalhos. Eu fico vendo muito, né, nas redes sociais dos próprios crentes, pessoas que servem a Deus, mas que também se encantam por outras formas de trazer paz à alma, que também se encantam por outras formas de proferir verdades, que também se encantam por outros métodos de levar a vida profissional, que também se rendem a outras formas de pregar o evangelho. Olha, acaba sendo até uma teoria da relatividade, né? As pessoas, isso é muito importante que você falou, porque são pessoas que estão buscando introduzir coisas secundárias, né, no lugar que é cativo somente de Cristo. E essa questão do culto foi muito pertinente, porque nós vivenciamos muito isso hoje. É um culto que, ao invés de ser cristocêntrico, né, é um culto que as pessoas buscam, às vezes, tantas atrações, tantas coisas para poder dizer que o culto só foi bom porque teve esses acréscimos, quando, na verdade, é o que você disse, o culto é para Deus, não é para mim, não é para eu sair satisfeito. Eu tenho que prestar um culto a Ele, e Ele sim é suficiente. A palavra sim, ela é transformadora, ela é perfeita, ela é poderosa e ela já está completa, não há nenhuma revelação nova. Eu vejo também dessa forma, que as pessoas ficam buscando coisas novas. Na verdade, não tem que inovar nada, tem que se renovar através daquilo que já foi dito pelo próprio Deus, através da sua palavra, aquilo que já foi revelado a nós. Então as pessoas ficam perdidas nesse meio campo assim e acaba dando lugar para as heresias, como você bem disse. E acaba vindo coisas agregadas ao culto, misticismos, e às vezes, muitas das vezes, a glória de Deus não é manifesta naquele lugar porque as pessoas não estão dando a honra e a glória devidamente a quem é de direito. E o que eu vejo de mais severo em tudo isso, Mari, é porque a Bíblia diz que o povo perece de falta de conhecimento. Sabe, esse tempo que a gente está passando é um tempo em que a gente pode buscar conhecimento até aqui. Tem tanta gente boa fazendo live, tem tanta gente competente trazendo uma verdade genuína, sem inventar, sem acrescentar, sem pormenorizar, sem humanizar, uma verdade bíblica. A gente se perde porque a gente não conhece. As outras vozes ganham esse eco. Sabe, Spurgeon dizia, eu leio a Bíblia e eu leio a revista, mas eu interpreto a revista a partir daquilo que eu conheço nas Escrituras. Então, se eu não conheço a Bíblia, qualquer outra voz passa a ter influência sobre aquilo que eu penso. E isso tem sido muito perigoso no nosso tempo, que é o que tem feito pessoas acharem que Deus existe para satisfazer suas vontades, que Deus existe para fazer afagar o nosso ego, que Deus existe para ser um menino de recado. Existem pessoas que acham que dá para fazer barganha com Deus, outros acham que dá para pressionar Deus, outros acham que dá para dar ordem para Deus, né? Não é raro a gente ver pessoas orando assim, Deus, eu determino, Deus, eu não aceito. E eu fico pensando que Deus lá de cima olha e fala, nossa, agora então o vaso estava falando com o oleiro, né? Porque esse não é o nosso Deus. Nós não temos essa autoridade. O Senhor, Ele está sentado num alto e sublime trono, mas eu só posso conhecer a Deus lendo e conhecendo e estudando a sua palavra. Senão, nós seremos levados por todo o vento de doutrina. Nós seremos levados por aquilo que está na moda. A gente vai ser levado por aquilo que pessoas variadas falam. A gente vai ser levado por quem tem uma boa retórica. A gente vai ser levado por qualquer bom discurso. É tempo de voltar para as Escrituras, sabe? Viver a vontade de Deus é olhar para as Escrituras e obedecê-las. Na verdade, é isso que a gente precisa fazer. É simples. Não há nada de misterioso. Às vezes a gente fica procurando um método, procurando que um anjo apareça, procurando borboletas no estômago ou fumaça na madrugada. Sendo que, na verdade, tudo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, de acordo com a sua vontade, está revelado nas Escrituras.
Muitas vezes a gente escuta pessoas, uma das perguntas que mais a gente tem ouvido nesse tempo: a pandemia é sinal do fim dos tempos? A pandemia está falando que Jesus vai voltar? Poxa, tudo aquilo que revela que Cristo vai voltar já está escrito. A Bíblia diz que não nos compete conhecer os tempos ou as épocas, mas elas dão sinais daquilo que aconteceria, e sem sombra de dúvidas, a pandemia é um dos sinais de que a volta que de já Cristo vem está acontecendo, próxima. vem acontecendo já há muito tempo. Já vem acontecendo, e ela é um dos sinais, exatamente pelo universalismo. O mundo está parado por causa dessa pandemia, né? Então, especula-se muito, a partir disso vai surgir o anticristo, a partir disso... E sabe o que eu percebo, Mari? Não é nosso papel ficar querendo descobrir aquilo que Deus vai fazer. Sabe qual é o nosso papel? Obedecer o que Ele já revelou. O nosso papel é olhar para as Escrituras e se comportar da forma como Ele já revelou. Certa vez perguntaram para John Wesley assim: o que você gostaria de estar fazendo no dia que Jesus voltar? Sabe o que ele respondeu? Aquilo que eu faço todos os dias. Então, esse precisa ser o nosso espírito nesse tempo. O fazer a vontade de Deus não deve ser com medo de passar por prova, com medo de sofrer, com medo daquilo que vai ser consequência. Medo da condenação do inferno. Não é isso. O fazer a vontade de Deus é a segurança de que é o lugar onde eu mais encontro alívio para minha alma, a resposta para os meus anseios, alívio para o meu medo. É o entendimento daquele que já fez tudo sem que eu tivesse feito nada. Daquele que já preparou gratidão, tudo. Né? Que conhece gratidão, o fim gratidão. Desde o começo. Essa é a ideia. É exatamente ter sido alcançado por essa graça. Me arrasta com cordas de amor para que eu faça a vontade dele hoje, para que eu me santifique hoje, para que eu esteja preparada hoje, para que eu viva uma vida mais rendida aos pés de Cristo hoje, para que eu seja mais humilde hoje. Então é por aí. Sabe uma coisa que eu achei interessante também? Você disse sobre a gente ouvir muitas vozes, né? Digital influencer e coisa e tal, e coach, enfim. E acaba que eu sempre costumo dizer isso. Todos nós somos e vivemos sob constante influência, seja ela positiva ou negativa. O mundo vive sob constante influência. É moda, seja na moda, na vida secular, independente de qualquer área, nós vivemos sob influência. Não adianta. A gente sempre tem alguém que a gente se espelha, que a gente admira, porque a pessoa é assim, é assada, enfim. E esse cuidado que nós precisamos ter sobre o que nós escutamos, se verdadeiramente está pautado com a verdade bíblica, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós não nos atentamos para o que está sendo dito, mas sim por quem está dizendo. E isso é um erro que muitos têm caído. Um exemplo, é uma pessoa conhecida na mídia. Então eu acato tudo que aquela pessoa fala. Os crentes de Bereia, lembra? Eles conferiam tudo que era dito. E hoje em dia a gente não vê mais esse cuidado das pessoas em querer se debruçar as escrituras para saber se realmente é aquilo ali que o texto quer me propor. As pessoas simplesmente vão sendo levadas, às vezes, por ventos de doutrina, porque estão escutando pessoas aleatoriamente, sem, de fato, perceber se aquilo ali é verdade ou não. Porque não é porque a pessoa é conhecida na rede social, que é uma pessoa famosa, que é uma pessoa que está na mídia, que tudo que ela vai falar vai ser 100% verdade dentro das escrituras. Então a gente precisa ter esse filtro. Eu não preciso dar atenção supervalorizar a quem está falando, e sim o que está sendo dito, porque às vezes alguém que está dizendo é alguém que está no anonimato, é alguém que não tem conhecimento, é alguém que não... Conhecimento, esse é uma pessoa que não é conhecida, que não é uma pessoa popular, mas é uma pessoa que sabe do que está dizendo. Por quê? Porque estudou, porque buscou em Deus e porque está falando pautado à luz da palavra, e não pelo que ela acha, pelo achismo. E às vezes a outra pessoa pode ser, em contrapartida, uma pessoa popular, uma pessoa com boa oratória, como você mesmo bem disse, uma pessoa que se expressa muito bem, uma pessoa que tem, talvez, milhões de seguidores, mas às vezes a pessoa está falando uma heresia. E aí? E aí que a gente só tem como identificar quando a gente conhece as escrituras, né? Não são raras as vezes que eu pregando, eu falo, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta.
confira comigo, para que você entenda que não é o que eu acho, não é o que a Sara acha, não é o que a psicologia me ensinou, não é o que as outras áreas da filosofia que eu já tive acesso me proporcionaram. E esse precisa ser o zelo. A vontade do Senhor para a nossa vida, ela é revelada nas Escrituras. Então, quando você busca essa fonte, você pode ficar tranquilo, porque ela é saudável. A Bíblia diz tudo. Sabe o que eu percebo, Mari? O nosso desafio nem é ficar preocupando com quem atinge milhões ou quem atinge 2 ou 3. Eu penso que o desafio de todas as pessoas que compreendem o Evangelho de Cristo, que foram chamados por Ele, é entender a dimensão do chamado de Deus para a sua vida. Às vezes o que Deus tem para você é ganhar a sua casa. Às vezes o que Deus tem para você é evangelizar o seu vizinho. Às vezes o que Deus tem para a sua vida é uma multidão enorme. O nosso filtro não deve ser nunca o alcance de determinada pessoa de X ou Y, porque Deus faz com quem quer, Ele levanta quem quer, Ele faz cair quem quer, e todas as coisas são passageiras, inclusive essa dinâmica de sucesso hoje medido tanto pelas redes sociais, isso tudo pouco importa para Cristo. É por isso que você que está aqui conosco agora, às 3 e pouco da tarde, nos assistindo e conosco nessa live, entenda, esse é um tempo que você deve usar a sua influência, seja ela 10 seguidores, 15 seguidores, 200 seguidores, utilize esse milagre que é a internet, que é algo que Deus tem nos dado nesse tempo, para que a gente seja boca de Deus. Ei, a igreja é a portadora da mensagem que muda o mundo. Então não é ir lá e falar daquilo que você acha. Às vezes é abrir o seu internet aí e ler um trecho bíblico. Leia o texto, se retenha o texto, não saia do texto e influencie pessoas naquele momento entenderem o que é a verdadeira esperança. Todos nós podemos influenciar alguém e nós somos ganhos para isso, né? O Senhor ganhou a nossa vida, Ele nos tirou do lamaçal de lama, Ele nos transportou do inferno para o reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos também pescadores de homens. Assim como fez com Pedro, Tiago e João, Ele também faz isso comigo e com você hoje. Então, nós devemos ser essas pessoas, e o filtro pelo qual eu escuto alguém e não escuto outro alguém, o filtro pelo qual eu dou atenção àquilo que é falado, sempre deve ser as Escrituras. Não importa quem diga, se não está na Bíblia é mentira. Não importa quem disse, se não bate com as Escrituras, não é verdade. Somente as Escrituras são inerrantes, são infalíveis e são imutáveis. Então a gente precisa bater nessa tecla, porque senão a gente vai ficar rodando em círculos para tentar descobrir a vontade de Deus e não cair nessa permissividade, enquanto descobrir a vontade de Deus não é um bingo. Descobrir a vontade de Deus é olhar para uma ordem e decidir obedecê-la. É como eu disse aqui, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, mas ela é encontrada a partir do momento que eu não me conformo com o mundo. Então, não se conformar com o mundo é exatamente isso, mas para que eu não me conforme, eu preciso conhecer o que as Escrituras dizem. Como eu vou me conformar com algo que eu não conheço? Como eu vou deixar de me conformar? Como eu vou ter um pensamento crítico diante de algo que eu nunca vi, que eu não observo, não leio as Escrituras, que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, que eu não bebo de fonte segura? Então, o não se conformar com o mundo, não entrar na forma do mundo para alcançar a vontade de Deus, passa inevitavelmente pelo conhecimento das Escrituras. A única forma de não me conformar com o mundo, de identificar as ciladas do diabo, é conhecer aquilo que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Então, e aí depois ele fala, e está em constante fase de transformação. Estar em transformação é olhar para uma live como essa que a gente está fazendo aqui, absorver aquilo que você de fato entendeu e começar a praticar. Colocar em prática, não deixar que isso viva só teoria. É o que a própria palavra de Deus diz. Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então eu retenho aquilo que eu ouço para que depois o pecado não se torne mais um hábito. E aí eu vou sendo transformado e caminho rumo à vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Então é muito importante lembrar disso o tempo todo. Senão a gente fica rodando em ciclos. Senão, Mari, sabe qual é o meu receio? É a gente gastar tempo demais, questionando quem deve ser ouvido, quem não deve ser ouvido, o que eu posso fazer, quem eu não devo fazer. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós nem temos tempo de ficar tão
ensimesmados em volta daquilo que não vai ser relevante para a minha existência. Eu preciso estar tão munido das Escrituras Sagradas, da forma que quando eu falo, e a boca fala do que o coração está cheio, então, quando eu converso com uma pessoa 15 minutos, eu sei muito sobre o coração dela, eu sei muito sobre o que ela come, eu sei muito sobre o que ela recebe. Eu falo para os meus filhos assim, eu tenho 3 crianças, né? E eu falo para eles todos os dias. Eles falam para mim, minha mãe é as frases dela, né? A mamãe é as frases. Mas uma das coisas que eu falo para eles todos os dias é: lixo que entra é lixo que sai. Então, não importa como você absorve esse lixo. Quer seja ouvindo, quer seja compartilhando, quer seja assistindo, quer seja se identificando, quer seja, enfim. Esse lixo vai sair de alguma forma. Então, aquilo que uma pessoa fala consegue ser muito amparado por aquilo que o seu coração revela. Então, se eu tenho um coração cheio da palavra de Deus, quando eu abrir os meus lábios, sairão palavras poderosas para gerar vida. Porque essas são palavras de Deus, não são minhas. Não é o que a Sara acha, não é o que ela pensa, não é o que a experiência dela trouxe. Mas quando eu abro a boca, se o meu coração está cheio da palavra, o que vai sair é palavra, e é por isso que é vida, e é por isso que é poderoso para ajudar pessoas, e é por isso que traz pessoas ao Evangelho, e é por isso que espalha o amor de Deus, que resgata o mais perdido pecador e revela a vontade de Deus para a humanidade, que é revelada nas Escrituras. Então, não tem outra forma de conhecer e de identificar sem estar amparado por aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Então, não é que você não deve ler outras coisas, se abastecer de outras coisas, conhecer outras coisas. Eu ainda acho. Uma vez eu me lembro que, para evangelizar um amigo espírita, eu li o Evangelho segundo Allan Kardec todo, eu li vários livros, porque eu não conhecia muito acerca da doutrina. Tem que ter propriedade no assunto para poder Eu não conhecia, e eu nem sabia como rebater com a Bíblia, porque eu não conhecia o que ele dizia, né? Eu fiquei estudando, até que eu fiquei preparada para falar com ele sobre tudo que a Bíblia dizia que contradizia aquilo que de fato ele acreditava. Então, não foi um caminho fácil. E é isso que a gente precisa fazer. Descobrir a vontade de Deus não é só jejuar, colocar Deus na parede, falar: Deus, o Senhor tem que falar comigo, o Senhor tem que revelar. Às vezes eu acho que Deus olha e fala: olha lá, eu já revelei. Volta para dentro do seu quarto, abre a palavra que eu vou falar com você. É impossível ler a Bíblia sem ser lido por ela. É impossível analisar as Escrituras sem ser analisado por ela. Porque ela é essa espada cortante de 2 gumes suficientes para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e mudar a história da humanidade. Então, quando eu conheço a vontade de Deus revelada nas Escrituras, eu tranquilizo meu coração, eu acalmo a minha alma no mar bravio das incertezas, no mar bravio do medo do amanhã, no mar bravio de tudo aquilo que a situação presente mundial tem me trazido. Eu consigo descansar, porque eu sei que a vontade de Deus irá se cumprir. Que ele não está em crise, que ele não está pego de surpresa, que ele não está vivendo na permissividade daquilo que escorre dos dedos dele, mas que ele tem um plano perfeito que caminha para a sua consumação até o dia que Jesus voltar, então, para nos buscar como igreja do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu achei interessante também que você disse aí sobre usar a mídia, né, a rede social, para proclamação do Evangelho. E, assim, algo que me entristece bastante, que a gente sempre está acostumado a ver, é quando você entra na rede social e você vê uma briga, uma disputa, uma incansável queda de braço, sabe? De pessoas que professam a mesma fé, que lutam pelos mesmos ideais, ao invés de se unirem, um degladiando o outro, um tentando degrinir a imagem do outro, um tentando ofender o outro. E o propósito não é esse, nunca foi, né? O propósito é anunciar o nome do Senhor e ponto. E assim, às vezes eu fico percebendo que as pessoas, a igreja, no caso, individual, né? Não estou dizendo de denominação, mas nós, quanto igreja, às vezes nós ficamos esbarrando nessas individualidades e isso nos impede de verdadeiramente cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Quando você disse de você se encontrar dentro daquilo que Deus te chamou e você fazer isso por você em primeiro lugar,
Deus, ele falou muito comigo por esses dias sobre isso. Eu até fiz uma devocional falando sobre isso. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Porque, assim, às vezes a gente vê um discurso já pronto. É uma verdade. Que sim, nós temos que ter interesse em ganhar almas para o Senhor. Isso é uma verdade. Ele mesmo nos deixou isso como legado, né? De pregar, anunciar o evangelho, a fim de que vidas se rendam a ele. Só que às vezes a gente vê um discurso tão pronto de tipo, eu amo vidas, eu quero almas, e as pessoas nessa correria, sabe, incessante de eu quero fazer, eu quero em prol do reino de Deus e tal, e às vezes, e Deus me confrontou com essa palavra, às vezes a pessoa não ganhou a ela mesma ainda e quer ganhar o mundo. Sabe, como cegos querendo guiar outros cegos? E aí, a Bíblia é muito enfática em dizer, pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, primeiro eu tenho que me ater a eu estar vivendo a vontade plena de Deus. Eu ter me ganhado para o Senhor primeiro, para depois eu querer fazer alguma coisa. Porque primeiro Deus, ele trabalha em mim, para depois trabalhar através de mim. E às vezes a gente vê que há uma antecipação. As pessoas não querem passar pelo tempo, pelo crivo de Deus, porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Para você chegar a falar a alguém, você primeiro tem que ter vivido algo de experiência dentro daquilo com Deus, em Deus. Deus, ele vai te capacitar até chegar o momento de você falar. E às vezes a gente vê que as pessoas não querem passar por esse crivo do tempo de Deus, sabe? As pessoas querem já ir atropelando, querem fazer porque querem fazer. Aí a pergunta que eu tenho, esse querem fazer é o que me preocupa, por quê? Tudo bem que igual a Bíblia vai dizer que seja por porfia, por imolação, o que importa é que o nome de Cristo seja anunciado. Amém? Só que, às vezes, a gente pensa assim, eu me questiono várias vezes sobre isso. Tudo que eu vou fazer, eu tento sempre pensar primeiro, mas o porquê que eu quero fazer isso? Qual é o propósito? Qual é a motivação? Qual é a intenção? Porque eu procuro sempre, tudo que eu faço está alinhado com a vontade de Deus. Porque se eu fizer por mim, porque eu quero, sei lá, qualquer outra intenção que não seja alinhada à vontade de Deus e que não seja para promover a glória do nome do Senhor, eu creio que perde o efeito. Fazer por fazer. Eu quero fazer porque todo mundo está fazendo. Eu quero fazer porque eu preciso ser visto. Não, eu quero fazer... Então, assim, eu tenho muito essa preocupação comigo, porque tudo que façamos seja para a glória de Deus. Então, a gente tem que sempre buscar estar alinhado com a vontade de Deus. E essa vontade é justamente o que você disse. Primeiro, viver e obedecer aquilo que já foi revelado através da palavra para a sua vida. Então, se eu vivo a vontade de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, aí sim, agora a partir disso, Deus vai começar a me utilizar para poder levar isso a outras vidas, porque aquilo que Ele nos dá não é para ficar com a gente, é para a gente verdadeiramente compartilhar e ensinando outras pessoas e passando para outros. Mas, às vezes, eu vejo, como a gente falou ontem, parece que fica tudo muito no automático, sabe? E eu vejo que Deus está querendo resgatar muito isso. A essência, sabe? Do porquê das coisas, sabe? Você está fazendo isso, mas por que você está fazendo? Igual, a gente vê, como a gente falou aqui, muito misticismo no meio evangélico, sabe? No meio cristão. Coisas que as pessoas querem agregar, coisas seculares, coisas... seculares que eu digo não, coisas secundárias, para colocar como se Cristo não fosse suficiente. Aí a gente percebe às vezes que as pessoas caem num erro por não compreender verdadeiramente as Escrituras, pegando trechos e versículos isolados e querendo fazer daquilo doutrinas, sabe? Aí a gente vê um bando de gente que acha que tá acontecendo por causa do seu sacrifício, porque é ele que faz. Aí tira Cristo do centro e fica o homem, né? É um evangelho antropocêntrico, não cristocêntrico. Onde o homem determina e acontece, onde o homem faz e acontece, diz e acontece, e o homem, se não impor as mãos, não acontece. Então, assim, a gente precisa entender que é Deus, acima de tudo e de todos. Sempre foi Deus, sabe? Sempre foi Deus. Deus, ele foi tão lindo e misericordioso que ele permitiu que nós fizéssemos parte desse plano perfeito dele e nos utilizar, sabe, como instrumento para que a obra dele se cumpra. Mas nós não somos os protagonistas, né? O protagonista é ele, quem faz é ele, quem é o centro é ele. Então, assim, a gente precisa resgatar isso. Amém. A gente já está com 3 minutos acabando.
Eu vi Dá aqui. uma palavra final pra gente Ah, aí, que a 1 hora passa assim, né? boa. Isso é resumido. Isso tudo que você falou pode ser resumido na cosmovisão cristã. O que que é isso? Tudo que eu faço na minha vida, tudo. Quer seja o meu casamento, a minha relação com os meus filhos, o meu trabalho, o meu. Deu 1 hora de conexão, a conexão cai. Mas vamos ver se vamos conseguir reconectar de novo aqui com a palavra final da pastora Sara. Gente, desde já eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, todo mundo que interagiu com a gente aqui, que deixou uma palavra, que foi alcançado por essa live abençoada. Deus abençoe sua vida. A gente vai tentar fazer pelo menos 2 por semana. A gente vai ver se começa a divulgar já o cartaz da semana que vem. E mais pra frente a gente tenta... Otávio, meu cunhado, Deus abençoe sua vida. Irmã Lucineide, como eu te amo, que saudade de você. Amo muito sua vida, tá, minha linda? Pastora Sônia. Gente, então é isso. Eu vou finalizar essa live. E semana que vem a gente volta com mais. Depois eu vou estar divulgando cartaz pra vocês aí. E vamos tentar uma nova live com a pastora Sara na próxima semana, tá? A gente vê uma outra oportunidade pra gente estar dando sequência nesse assunto aí. Fique com Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor e que você seja abençoado nesse dia de hoje. Pai, nós te glorificamos, ó Deus querido, Deus amado. Uma vez mais na tua presença queremos, Senhor, te render graças. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez através dessa live, por tudo que o Senhor acrescentou nas nossas vidas, por tanto que o Senhor nos ensinou, Senhor, nesse período de 1 hora que passa muito rápido, porque quando estamos falando do Senhor, quando estamos falando do teu amor, quando estamos aprendendo, Senhor, sobre a sua essência, sobre a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, o quão prazeroso é, nós não vemos nem o tempo passar. Pai, quisera podermos ficar mais tempo aqui falando do Senhor. Não, os assuntos não se esgotam, nós não nos cansamos, porque nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos de Ti, que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Por essa live, por vidas que foram alcançadas, por vidas que ouviram esta palavra, que puderam ser edificadas nessa tarde, Pai. Visita cada uma dessas pessoas, a cada família aqui representada, Senhor, e abençoa a cada um deles. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Deus abençoe.